pessoas! Eu sou a Marília e eu sou sempre a competitiva do rolê. Eu sou a Stephanie, cria de favela. Eu sou a Fernanda, a pacífica do grupo. Ou não. Eu sou pacífica sim. Calmíssima. Até porque no tema de hoje, Fernanda vai mostrar quem ela realmente é, pessoal. Treta! Porque no episódio de hoje a gente vai falar quando a frase um por todos e todos por um é apenas uma frase de efeito bonitinha do nosso querido colega LinkedIn. Beijo pra quem me segue. Chamou pra chincha. Eu acho que ela vai conseguir muitos seguidores e nos abandonar. Eu acho. Só queria dizer que a gente não tem nada contra você, LinkedIn. Tirando a Stephanie. Mas é isso, gente. Até onde vocês acham que a competitividade vira concorrência? Até onde eu coloco valor naquilo que é o objetivo, né? Mais do que o próprio sentido, porque se eu vejo como uma competição, eu tô vendo um propósito, às vezes eu posso competir para mim mesma. Se eu vejo como concorrência, eu tô colocando valor em algo que tá para além do fazer, do competir, Uhum. porque aí já vira uma coisa mais, parece que vira uma coisa mais palpável, né? Sim. Gente, eu vejo a competitividade virando concorrência nesse ciclo da faculdade e se formando da faculdade. Na faculdade eu sentia muita concorrência no sentido de nota. Então, como a Stephanie tinha comentado uma vez, essa questão de eu preciso ter a nota maior do que de fulana. Isso para mim era uma concorrência, vamos dizer assim. Mas eu acho que Uhum. isso foi se tornando mais pesado depois que a faculdade terminou. Foi mais nítido, acho, mais escancarado. Você achou que ficou mais escancarado que havia concorrência naquele lugar? Sim, nitidamente. Eu achei também a faculdade um ambiente bem tóxico em relação a isso. Mas principalmente na questão que as pessoas, elas tentavam ser muito sutis sobre essa questão de concorrência, sabe? Porque se a gente for olhar assim, num geral, todo mundo era muito educado, muito simpático com todo mundo. Só que na maioria das vezes a gente descobria essas questões de concorrência num tipo de fofoca, né? Não é que tipo a pessoa agia Uhum. na cara de pau ou que todo mundo se comportava de uma maneira, né, tão nitidamente com Uhum. essa questão de, olha, todos vocês são meus concorrentes, eu quero que vocês se fodam, o importante sou eu. Não acho que as pessoas agiam assim. Uhum. Mas eram pequenos detalhezinhos que eu acho que, principalmente quando foi chegando o final, né, que a gente tá próximo realmente de ter o diploma, né, e se tornar aquela parte daquela profissão de verdade. Uhum. Então, eu acho que mais pro final que as coisas foram ficando um pouco mais perceptíveis. Ainda assim, não digo nítidas. Acho que as pessoas eram muito boas em disfarçar essa questão. Sim, eu também acho que não era tão explícito assim, mas isso mudou Uhum. pra mim. E desculpa se você tá ouvindo, talvez essa não foi a sua intenção. Olha, eu sendo pacífica de novo. Agora você use sua imaginação para saber quem é. Exatamente. Se a pessoa ouvir, ela vai se reconhecer. Quando tava numa onda de concurso e tudo mais aqui na nossa cidade, e todo mundo, pelo menos perto de mim, estava falando sobre, e essa pessoa nunca comentou nada. Então, quando chegou no dia, a Uhum. gente chegou na sala, acho que eu estava na mesma sala que a Esté, se eu não me engano, e essa pessoa estava na sala, só que ela não tinha dito nada pra ninguém, ela tinha descoberto do concurso até antes e tinha, tipo, passado as férias inteiras estudando pra isso, se matando, mas ela não tinha comentado com ninguém. Ah, você tá falando, tipo, quando você chegou na sala do concurso? Sim, na prova pra fazer o concurso. Assim, bem na Ah, miúda mesmo, sabe? E, gente, quem tá ouvindo não entendeu errado, né? Que obrigação de ninguém avisar o que vai ou não fazer de prova ou qualquer coisa. exatamente. É óbvio, né? Uhum. Só foi uma surpresa porque era um assunto muito presente na sala de aula e tudo indicava que aquela pessoa não faria. E, na verdade, aquela pessoa tava, tipo, se matando de preparar pra fazer aquilo, né? Então, eu senti Sim, esse tom de competitividade, vamos dizer assim. E essa mesma sim. pessoa, depois que a faculdade terminou, e era super simpática comigo, e falante e tudo mais,
E eu me lembro que um dia eu tava atravessando a rua e ela, depois de formada, é claro, me viu, e eu sei que ela me viu, e ela, tipo, mudou nitidamente o rumo que ela tava indo pra, tipo, não falar comigo. De verdade. E nunca mais tive nem contato e tal. E eu acho que isso foi muito nesse viés de, ai, acabou a faculdade, não tem amigo agora, é todo Não mundo. preciso mais ser simpática, né? É. Aí eu não entro também, eu não sei também onde que não entra isso de, não só de competitividade, mas de aquela troca de favores que era necessária durante uma época e depois que você não tem mais Sim. contato, aquela pessoa não serve mais, né? Então eu não sei bem onde que isso se encaixa, na verdade. Mas eu, É. eu li assim. Eu li assim. Mas acho que isso era uma coisa que a gente via bastante, assim, essa questão, né, da troca de favores. Porque tem muita coisa que é óbvio que a gente consegue fazer sozinho. Mas se formar, dependendo da sua área de escolha, não é tão fácil assim fazer tudo sozinho. Então, você vai precisar de, no mínimo, aí uma dupla ou até mais. E eu posso falar um pouquinho no sentido do outro lado também. Não no sentido de que eu era a pessoa fazendo esse tipo de coisa, mas no sentido de que eu acho que as pessoas me viam como essa pessoa. Acho que as pessoas me viam como alguém que as viam como concorrência. Acredito que muitos poderiam achar que eu tinha esse pensamento do tipo, foda-se todo mundo, o importante sou eu. Uhum. Até em questão de nota também, por eu já ter falado aqui antes que eu sempre conseguia tirar notas boas, enfim. Então acho que as pessoas, sabe, juntaram as coisas e ficaram com essa sensação de que a Marília queria sempre ser a melhor, queria sempre se dar melhor. E só que quem realmente parou para me conhecer viu que era totalmente o contrário. Eu Que é um amor era. de pessoa. Ai, meu Deus, muito obrigada. Mas eu acho que era mais no sentido assim: eu tirava notas boas. Primeiro e mais importante, eu tinha tempo para isso. Então, esse era o meu maior privilégio dentro da faculdade. Eu tinha tempo para parar e estudar, eu tinha tempo para fazer os trabalhos, eu tinha tempo para, sei lá, fazer estudo de casa, se eu quisesse qualquer coisa que eu quisesse. Eu tinha tempo porque eu tive o privilégio de não precisar trabalhar. Tá certo que eu trabalhei um pequeno período durante a faculdade, mas eu também tive o privilégio de trabalhar na faculdade. Então eu já estava ali, não era algo que me impedia muito. Então, tipo, para mim, as questões de tirar nota é porque, cara, eu que não tô fazendo nada, me propus a tentar, sabe, ter um bom desempenho, porque eu sei que tem gente se matando de trabalhar e de estudar. Então, como eu não tô fazendo nada, eu me sentia na obrigação de pelo menos tirar nota boa, sabe? Não era no Sim. sentido de, tipo, quero tirar nota boa porque eu quero ser a melhor. Não. Até porque, né? Autoestima, estamos aí. Não chegamos lá ainda. Ah, mas você poderia querer superar, ué. Não necessariamente passar por cima de ninguém. Mas você colocar objetivos pra você. Mas eu acho que às vezes as pessoas confundem isso. Eu acho que a gente mesmo acha que tudo é uma competição, às vezes, sabe? A gente transforma tudo Uhum. numa competição. Então, mesmo que eu Sim. tava ali comigo mesma, eu tenho certeza, vocês estavam comigo, tenho certeza que muita gente via isso, me via como uma concorrência por achar que era assim que eu me comportava, entendeu? Por acreditar que eu via todo mundo como concorrente. Então, mas você fala essa questão de como você se comportava. Cara, o que você Uhum. fazia era tirar notas boas. Então, qual que era o comportamento tão ameaçador para outras pessoas além de obter sucesso em alguma coisa? Exatamente. Exatamente. Entende? Eu acho que não é bem por aí, não. Estão falando aí, ó. No último semestre eu dei um baile em todo mundo. Ficaram lá achando que eu era uma zero à esquerda, se fuderam. Ainda tomaram ainda no meio da sala, ainda pra ficar ligeiro. Obrigado de nada. Pra quem não entendeu, só queria dizer que eu Foi fiz bom. um lindo atendimento. Foi bom. Beijos no ombro. Foi elogiada por nada menos que uma professora que começa com T. E termina com maravilhosa, linda. Te amo, meu amor. Não sei se eu posso Quais são falar o as nome dela, mas tudo chances? bem. Quais são as chances dessa professora escutar nosso podcast, gente? Todas, porque eu vou pedir pra ela e vocês estão ligadas que ela gosta de mim. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Eu acho que as pessoas pegavam muito nessa questão
da nota. Até porque as pessoas vinham até mim perguntar que nota eu tirei. E eu ficava assim, mano, por quê? O que tem a ver? Stephanie, que nota você tirou? 5 é 10. É isso, mas é mesmo. Nossa, mas tinha muito disso de nota, né? Muito. Ai, quanto que você tirou? Nossa, é uma bobagem. Fora que a faculdade foi a maior prova de que não necessariamente a pessoa ter uma nota boa significa que ela é ótima e vice-versa, né? Nota não significa nada, até porque você pode fazer uma prova num dia muito bom, você pode estar se sentindo incrível, e você pode fazer uma prova num dia péssimo e aí o resultado vai refletir. Então, prova não diz nada, gente. Infelizmente, faz parte do processo educativo, mas não se prendam a isso. Nem as pessoas que tiram notas boas, no sentido de vamos baixar a bola, nem no sentido de tirar nota ruim. E nota ruim entre aspas, tá, gente? Vamos botar muitas aspas aí. Mas eu acho que a gente carrega isso desde o ensino médio, não adianta. Com certeza. Questão de, né, boletim e tudo mais. É que é estranho, porque na faculdade você pensa assim, cara, todo mundo adulto, né? Todo mundo já teve problemas na vida. Que foi uma coisa que me perguntaram, aliás. Exatamente, veio na minha cabeça na hora. Marília, você nunca teve problemas? Você não se Sim, abre? E aí, Marília, você não tem problemas? eu me senti o Perfeita. próprio Will Smith. Eu sou a lenda. Ai, mas olha, esse negócio de competição aí, queria falar nada não. Mas aquele lance lá de quando a Marília ganhou a menção honrosa lá foi Ah, feio, foi foi bem feio. feio. Puta, mano. Pessoa querer comparar os trabalhos só porque um ganhou. Meu, se uma menção honrosa, ela não é dada assim, né? Oi, minha mãe mandou eu escolher. Se alguém ganhou uma menção honrosa, essa pessoa teve direito de ganhar uma menção honrosa. Quem é tu pra chegar e questionar, tipo, só por quê? Só porque o quê? Se o trabalho do outro foi melhor que o seu, aceita que dói menos. Ué, cada um se dispôs a fazer um tema diferente, de forma diferente. Uma sei lá, botou em prática, a outra só procurou na Uhum, biblioteca. Não, não que isso não seja menos importante, mas o Uhum. trabalho em si, ainda mais a gente sabendo, né, como foi difícil, entendeu? Então, assim, sabe, tipo, nossa, foi feio. Foi muito, muito, muito feio. E tá isso a questão da competitividade, porque é. tá bom, vamos competir, vamos fazer um trabalho legal, beleza. Mas a partir do momento que você tem uma menção honrosa, eu entendo, né, na cabeça das pessoas que eu tô falando. Eu entendo que você virou uma concorrência, porque isso é uma coisa pra você pôr no seu currículo acadêmico que eu não tenho. Então não é Uhum, mais uma competição, é uma uhum. concorrência. Isso pode me prejudicar. É foda. Essa questão de competição, eu penso assim, até vendo num outro sentido mais amplo, eu sempre fui uma pessoa esportiva, sempre fiz esportes, já joguei em competições, enfim. Então eu sempre trago comigo que um certo nível de competição é ok, faz bem, porque até te motiva, né, a tentar fazer um trabalho melhor e tudo mais. O que me incomoda é a parte quando vira uma obsessão ou uma competição em excesso que chega naquela questão de concorrência. Porque aí eu vejo assim, numa competição, a gente dá o nosso melhor. Ponto. Sim. Mesmo que o resultado seja justo ou não, a gente deu o nosso melhor e aí é bora tentar melhorar para a próxima. Já nessa questão de concorrência, eu fico com aquela sensação de que as pessoas, além de dar o melhor de si, elas vão fazer de tudo para conseguir chegar no lugar que elas querem. E aí que entra a coisa talvez não saudável. O que significa esse tudo, né? Será que é passar por cima de alguém? Será que é para fazer coisas erradas, coisas não éticas? Aí eu acho que mora o perigo da competição saudável, que você faz o seu, independente do resultado, você tem noção que se você ganhou ou não, tá dentro das suas habilidades, das suas capacidades, e você Uhum. tem essa noção que você pode sempre melhorar, desenvolver outras aptidões, enfim. E a questão da concorrência, que é simplesmente, talvez eu até deixo, né, de tipo me desenvolver para simplesmente tentar ferrar com o outro, ficar fixado no outro para conseguir chegar onde eu quero. Aí eu acho que é uma coisa tóxica já. Sim, e até porque para você competir, você não precisa necessariamente competir com o outro. Que nem, por Uhum, exemplo, uma coisa que pra mim pega muito, tipo, é questão de eu não saber de algumas coisas. Que nem, por exemplo,
eu fiz um processo seletivo e não fui bem em um aspecto. E quando Uhum. eu saio dali, putz, mano, preciso melhorar tal coisa. Então, assim, eu vou começar a competir comigo mesmo, porque tem coisas que eu tenho, um exemplo, que eu tenho preguiça, ou que eu não tenho afinidade. Então, isso vira Sim. uma competição pra mim. Tipo, não, preciso fazer porque eu preciso disso e tal. E não Uhum. necessariamente, tipo, ou então, por exemplo, até questão, tipo, de rotina. Senhora de 90 anos que habita em mim. Meu, tem dia que eu tenho que competir com ela, porque eu quero dormir, sei lá, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã também pode ser uma boa. 8 horas da noite, mas eu tenho coisas pra fazer, então eu tenho que competir comigo mesmo. E Uhum. aí, tipo, não é só, sei lá, as pessoas acham que, ai, sei lá. E é o que eu acho que É. acontece, por exemplo, entre nós três. A Oh, gente meu Deus. são três pessoas diferentes, a gente é três pessoas diferentes. A Fernanda, eu tenho vontade de matar ela 10 dias e tenho vontade de ficar com ela viva 5. E a gente vai assim, a cada Verdade. 15 dias, cada 15 dias eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de viver. Você, a gente tem mais proximidade e tal, que não sei o quê. Mas tem hora também que você dá umas em mim que eu fico, puta que lá merda. Te amo. E, e profissionalmente a gente sabe separar essas coisas. Quando uma precisa de Sim. alguma coisa assim em relação à profissão, a gente separa total essa questão de concorrência. Porque não é Uhum. porque vocês são da mesma profissão que eu não posso confiar em vocês alguma coisa de mim. E é isso, o Sim, pessoal, tipo, perde essa essência de que antes da gente ser profissional, a gente é pessoa. E aí eu acho que a gente Exatamente. mistura tanto que 90% das amizades da faculdade e ensino médio e os caralho a 4 ficaram por lá, entendeu? Uhum. Tanto que eu acho que, assim, até em relação a gente, tipo, muita gente deve colocava a nossa amizade em xeque, quem deve imaginava que eu e a Sim. Fer era amiga da Marília por conta de privilégio de estudo. E realmente, eu particularmente tinha muitos E privilégios. realmente elas eram, tá, gente? Eu era particularmente um tive privilégio. muitos privilégios. Mas, em compensação, eu nunca fiz isso por, Interesse, né? por interesse e sei que a Marília Uhum. também não fez isso por dó. É porque a gente sabia Uhum. que era um necessário para as duas. Uhum. Então, principalmente para mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ser verdadeiro é a chave de tudo, entendeu? Se você, tipo, sei lá, tem uma vaga de emprego, alguma coisa assim, se você não se sente confortável que o seu colega faça porque você não tem a mesma, na sua cabeça, né, a mesma capacidade que ele, Uhum. acho que antes de mais nada é válido falar, meu, você é um puta de um concorrente, eu tô meio, sei lá, com medo de ir pro processo seletivo com você, mas olha, independente de qualquer coisa, espero que você Sim. aprenda comigo e quero aprender com você. E é isso, Sim. acho que falta diálogo. E um pouco de humildade também, né? Nossa, muito, né? Mas é diferente quando você sabe que você tá competindo com alguém, igual, por exemplo, o que a Esté trouxe. Eu vejo muito assim, até um discurso que a gente via na faculdade às vezes. Tem muita coisa que eu sei que não é todo mundo que vai saber fazer. Mas também eu tenho que ter justamente essa humildade para reconhecer que tem muita gente aí que vai saber fazer coisas que eu não sei. E é essa Sim, troca que a Esté traz que tem que ser o foco nessa questão de competição. Tudo bem, a gente pode estar competindo pela mesma vaga, mas, cara, que importante é ter essa conversa e, você manja disso? Poxa, preciso melhorar, dá o seu contato, vamos conversar. E vice-versa, sabe? Se tiver que ser seu, você vai ter as habilidades para conseguir ter essa vaga. Se não, uma hora sim, você vai achar uma vaga para você. Só que a gente percebe muito essa questão. É sempre o outro é uma ameaça. O outro é uma ameaça. E aí a gente esquece de focar na gente. Tá, mas eu tô me sentindo ameaçada no quê? Vamos falar de emprego, por exemplo, então. É no Excel? É na experiência? Enfim, N coisas? Então eu preciso melhorar isso em mim. E não ficar focando essas coisas no outro. Porque o outro vai continuar com essas vantagens, vai continuar tendo oportunidade de trabalho. Eu não, porque eu não tô fazendo nada para melhorar, desenvolver minhas habilidades. sim. Aí fica fácil, né? Olhar para o outro como metidão ou coisa assim, quando você Exato. mesmo não trabalha em si mesmo, né? Sim. E outra, é o que a gente sempre traz aqui. A gente não tá falando que não existem pessoas desse perfil, né? Enfim, metidos que se acham, enfim, pode até existir.
mas a gente não sabe o que tá por trás, do mesmo jeito daquela pessoa que tem dificuldade, que talvez não se destaque tanto dentro dos padrões que a gente tá acostumado socialmente, até nesses quesitos de emprego, porque o que mais tem é padrão que a gente precisa se encaixar. Pode ter de tudo, né? Existem muitas pessoas no mundo e elas vão ser cada uma de um jeito. Se a gente for parar para analisar cada um que a gente cruza, o que que essa pessoa tem que eu não tenho, o que ela faz que eu não faço, gente, não dá. Sim. Realmente não dá. A gente vai entrar num ciclo e vai ficar preso nisso. E é o que eu falei: a gente não vai para lugar nenhum. Nem a gente não vai conseguir essa vaga, não vai conseguir a próxima, nem a próxima. E na faculdade é Sim. a mesma coisa, né? Não adianta eu criar um ciclo de pessoas próximas a mim que eu não tenho vínculo, eu não tenho, sabe, não tenho identificação, não tenho troca, simplesmente pelo fato de que, eu considero fulano bom e eu vou me juntar a fulano. Até porque, Sim. gente, a gente percebe quando as pessoas gostam da gente ou não, né? A Ah, gente com tenta, certeza. ao menos, né? A gente tenta perceber. E é igual a Steph falou, se eu percebesse que, por exemplo, a nossa amizade seria uma questão de interesse, porque ela trabalhava e não tinha tempo, enfim, eu teria me afastado, como eu fiz já com outras pessoas na faculdade. Então, isso Sim. também vai muito do porque eu já tinha desenvolvido habilidades o suficiente para saber o que eu, né, que tipo de pessoa eu gostaria do meu lado e para ter também a coragem de ter uma atitude caso eu perceba que seria uma amizade por interesse. Porque também tem isso. A gente já viu isso na sala também. Pessoas que sabiam que estavam sendo usadas, né, entre aspas, por interesse, mas que deixavam rolar. Tem também essa pessoa que não consegue dar um basta na situação. Tem aquela que ganha dinheiro, aquela. É, mas se estão pagando, é porque alguém está recebendo. Sim. Então, gira muito em torno disso. Eu não via tanto essa questão de concorrência em relação aos professores, do tipo, os professores alimentarem isso na gente. Acho que não. Mas entre nós, eu acho que rolava bastante, principalmente nesse finalzinho. Seja por nota, por menção honrosa ou por algum comentário em estágio. E sabe, você fica assim, mano, por quê? Todo mundo se formou, tá todo mundo aí procurando emprego, tá todo mundo no meio de uma pandemia. E aí, às vezes, você precisa de ajuda e não tem com quem contar. Porque você Sim. ficou nessa de concorrência, concorrência, concorrência e não fez nenhum laço que poderia te ajudar depois de formada. Sim, fora que, tipo, usando nós três como exemplo, tudo bem que as coisas que eu gosto são bem próximas ao que você gosta, mas usando a Stephanie, por Uhum, exemplo, poxa, os nossos interesses dentro da psicologia são completamente diferentes. Então, o título de psicóloga não quer dizer necessariamente nada. Então, não é todo psicólogo que vai atuar numa empresa X ou num hospital X. Então, é uma coisa meio. Eu acho que seria muito mais interessante a gente se unir do que o contrário, ser meio que existir mesmo essa concorrência toda. Na verdade, a concorrência eu acho que é natural, no sentido de que uhum, naturalmente vamos tentar, vez ou outra, uma vaga de emprego que talvez eu e a Marília queremos, ou eu e a Stephanie, ou eu uhum, e outra psicóloga. Essa competição, entre aspas, existe. Só que não precisava ser um motivo de separação ou segregação. Não tinha que ter isso, sabe? uhum. Pelo menos eu acho. Mas aí é complicado porque tem em toda a área, né? Não tem como a gente querer excluir a psico disso. Não tem como querer. Ah, sim, mas acho que esse é o ponto principal. A competição, ela sempre vai existir em qualquer coisa, até nas coisas mais banais. Até Uhum, quando você tem um irmão e sobrou um pedaço de bolo, vai ter uma competição ali, entendeu? sim. A questão é quando isso não se torna saudável, né? É. Quando isso não te traz nenhum benefício, porque igual eu falei, muitas pessoas usam da competição como um tipo de motivação, né? Igual você falou, Uhum, tô competindo comigo mesma. Isso pode ser um tipo de motivação para ela fazer coisas que se ela não tivesse essa questão com ela mesma, ela deixaria para fazer depois. sim. Então, quando passa dessa questão de você conseguir usar isso para o seu benefício, aí que a gente tem que prestar atenção. E o principal, acredito eu, é que, sabe, se as pessoas vissem que isso dá frutos, que isso dá resultado, eu até entendo. Mas eu acho que Sim. na maioria das vezes essa, né, essa paranoia de
concorrência não nos leva a nada. Não vai nos levar a nada. Porque, tá, você ficou, vamos supor, seu trabalho todo ou seus estudos todos, seja na faculdade, ensino médio, qualquer coisa, gente, vocês aplicam na vida de vocês. Mas você ficou esse período todo fixado numa pessoa ou num determinado tipo de comportamento. E aí, por exemplo, no nosso caso, acabou a faculdade, e aí? Você não vai ver mais a pessoa, você não vai mais saber das notas que essa pessoa tira, do que ela tá fazendo, a não ser que vire uma obsessão, né? E aí, por favor, vamos nos tratar. Sim. Mas de resto, não vai agregar simplesmente nada pra sua vida. Mas é assim, que nem, por exemplo, eu vi hoje uma mulher no Insta, Hum, e aí ela abriu aquelas caixas de pergunta, e aí uma mulher perguntou pra ela como lidar com a comparação, da pessoa ficar, tipo, se comparando com a outra. Aí ela tava falando, tipo, em relação a gente pensar nessa comparação, não, tipo assim, não é porque você, um exemplo, almeja o que a pessoa tem, ou que você almeja ser o que a pessoa é, que isso tem que ser necessariamente uma coisa ruim. Você pode ver aquela uhum, pessoa como um exemplo e tipo Uhum. assim, ó, nossa, olha, fulano tirou 10 na prova. Tá, ô fulano, como que você estuda? Como que você uhum, faz? Sabe, trocar Uhum. ideia, você ter aquela pessoa, e isso, tipo assim, eu fazia muito isso, de tipo, antes de agora, principalmente agora nesse tempo da pandemia. Eu me sentia parada no tempo por eu não ter feito coisas antes. Aí eu ficava, também. mano, eu perdi tempo, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter sido assim, não sido assado. Só que, meu, era o que era a maturidade que eu tinha, era Uhum. a ferramenta que eu tinha pra fazer o que eu tinha pra fazer naquele momento. Do mesmo jeito que Uhum, daqui a alguns anos eu posso pensar que agora eu poderia estar fazendo de um jeito diferente. Mas hoje é o jeito que eu consigo fazer. exato. E aí, quando eu comecei a analisar isso, pensar dessa forma, tem muitas pessoas que antes eu via como não concorrentes, porque eu nunca quis competir, mas como ameaça pra mim. Tipo assim, essa pessoa tá dando 20-0 em mim. E aí hoje não, pelo contrário, hoje eu vejo essas pessoas, eu tenho admiração por essas pessoas. São pessoas que eu quero estar perto, que eu quero perguntar, falar, mano, mas como que é? E quando acontece, que não sei o quê. Nossa, mudou assim completamente. Até a minha relação pessoal com essas pessoas, entendeu? Porque antes eu ficava Uhum, tipo, meu, não vou falar com essa pessoa. Ai, não vou. Ai, será? Hoje não, hoje eu falo na boa, tipo, como de igual pra igual, entendeu? Porque mesmo sendo diferente, eu sei que eu tô no tempo que eu tenho que estar. Do mesmo jeito que talvez ela ache que ela não é boa o suficiente. E eu achando, tipo, nossa, ela é uau. Ou então exatamente. É. vice-versa. A gente pensa, nossa, a pessoa acha que a gente que é o algo. Tipo, nossa, pessoa assim, não sei o Uhum. quê. É muito relativo. Não, É verdade. fora que às vezes essa pressão também falo por mim, igual eu dei de exemplo, é uma puta pressão você achar que as pessoas te veem desse jeito. No último semestre, vocês sabem, eu tava surtando. No sentido de achar que as pessoas me viam como uma vilã, né? Só porque eu fazia as coisas do jeito que eu me propus a fazer comigo mesma. Então é tanto uma pressão para quem se vê nesse lugar de o ameaçador, tanto para quem se sente ameaçado. É uma pressão para os dois lados. A gente também não pode descartar só essa questão do tipo, como eu me sinto vendo que aquela pessoa é uma ameaça para mim. Isso é totalmente válido, mas também tem o outro lado do tipo, mano, por que essa pessoa tá se sentindo ameaçada por mim? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu fiz alguma coisa horrorosa? Eu fiquei muito nisso no último semestre, admito. O último semestre foi foda. Sim, mas o jeito que a gente fala. Não, gente, sério, vocês estão estudando. Não parece uma novela do tipo, nossa, eu me senti uma vilã. E era tipo, mano, é o último semestre, psicologia. Pra que esse rolê todo? Pra que esse drama todo? Eu não sou importante, eu não sou ninguém importante. Todo mundo aqui tá no mesmo lugar. É todo mundo pobre, a maioria. Todo mundo pobre. Eu acho que o que rolou foi o que rolou aquele dia lá naquela aula lá. Ah, Uhum. sim, com certeza. O balde tava, né? Aquela, né? O copo tá meio vazio ou meio cheio. O copo tava Esse copo super cheio. tava super cheio já. E aí alguém resolveu encostar Transbordar. no. Entendeu? Alguém resolveu só fazer uma mudança ali, o copo, pá!
Derrubou, entendeu? E aí, só que do jeito que derrubou, molhou uma pessoa só. Por mais que respingasse em outras, o banho foi só em você, entendeu? Uhum. É. Então, foi foda, foi foda. Eu imagino como que não ter, como não ter sido. E também, tipo, igual eu falei, e a questão da gente também, às vezes, tipo, a gente se cobrar sem perceber, que nem hoje, voltando aquele negócio de, tipo, de fazer o que tinha pra fazer do jeito que tinha que ter feito. Hoje, eu lembro, tipo assim, tipo, de você me cobrar as coisas, tipo, de eu tomar uma postura, tal, que não sei o quê, que na época eu não via. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu tentei fazer o que pra mim naquela época era melhor. Hoje em dia eu já ia, opa, vamos pro barraco. Mas é isso, entendeu? E cada um sempre vai estar, tipo, num foco. Eu, mano, fazia, vocês lembram, né? 5 estágios, Sim. TCC, que não sei o quê. Então, assim, talvez eu não via da forma que eu deveria ter visto. Mas hoje eu tenho já, tipo, mano, que Ah, mas foi o que bosta. você falou, né, amiga? Você agiu dentro do seu limite naquele momento. E é isso, às vezes a gente vai exigir do outro coisas que o outro ainda não tá pronto pra dar. E a gente também precisa parar e tentar entender isso. Por mais difícil que seja, tem isso também. Todo mundo tem o seu tempo. E não dá pra gente querer respeitar só o nosso tempo e foda-se o do outro. Todo mundo tem o seu tempo. É, né? Até porque no nono semestre, quem tomou o banho fui eu, né? Pelo amor de Deus. Tantas Gente, histórias, pessoas. eu não posso dizer o nome da criatura, infelizmente. Na verdade, é até bom pra minha saúde mental. Mas olha, aquela mulher, ela tem muita sorte dela não me encontrar hoje. É isso, não é Porque, mesmo? Umas pessoas evoluem, ficam zen, na paz. Outras já crescem pro barraco, entendeu? Se arrependem do não, barraco que não fizeram. porque eu acho que por conta do nível hierárquico, eu hoje, devido aos recentes acontecimentos, Uhum, recentes coisas que a gente vê, melhor ficar quieto, enfim. uhum, É, a gente consegue ver que, tipo, tem que ter, as pessoas têm que ter consciência que nível hierárquico é apenas estritamente profissional e tem que uhum. ser extremamente respeitoso. Porque Exato. antes eu, tipo, eu ter consciência disso, eu achava que, assim, professor, é chefe, é isso e aquilo. Então, assim, Tem que baixar a principalmente para cabeça. pessoas mais velhas, eu tenho que abaixar a cabeça. Claro que Uhum, uma coisa é uma humilhação, uma coisa assim. Outra coisa Sim. é, tipo, a pessoa te colocar num lugar igual ela me colocava, de tipo assim, de burra, de que eu não sei o que eu tô falando. Então, eu me sentia realmente burra e de, tipo, paralisar mesmo e, tipo, mano, eu não tenho nada pra falar porque tudo que eu falo tá errado. Mas hoje, Uhum. se fosse assim, eu já ia falar, epá, você pode ser professora, ter doutorado, os caralho a quatro, mas você não é melhor que ninguém aqui dentro. uhum. E você Sim. erra mais que muita gente aqui dentro. Sim. E às Então, vezes a pessoa podia ver os alunos da mesma área como possíveis concorrentes, né? não, e Com vê mesmo, certeza. claramente. Isso era muito nítido. Até porque, como sabe, né, eu tenho network, assim, extreme, e já tô ligada que, Mais tipo, conhecido como tenho meus contatinhos. não é? É, já sei que, tipo assim, continua a mesma coisa. E o problema é isso. Se viu que tem uma estrelinha ali pra brilhar, um solzinho ali pra brilhar, a tempestade vem e foda-se quem tá Uhum, passando. Sim. E tem aquela questão ainda do que aconteceu ainda que fica em off, né, pra todos, com uma pessoa específica. uhum, E, mano, ninguém fez nada, entendeu? Então, assim, sim. não deixou de ser um nível de hierarquia que todo mundo comeu na mão dela e todo mundo ficou quieto, porque não teve, tirando a Marília, Princess, todo mundo se fudeu na mão dela. Então, é foda, mano. Inclusive, te odeio. Né? Se você estiver ouvindo, Observação. se você estiver ouvindo, eu acho que bom você nunca, sabe, nunca vir assim perto de mim, igual você fez, né? Que eu acho que agora eu acho que o negócio vai ficar feio. Dos mesmos criadores do filme PS Eu Te Amo,
PS, eu te odeio. Te odeio. Pepe rancor. Ai, gente. É difícil? Mas sabe que isso é uma coisa que às vezes eu penso? Nesse caso aí específico, dessa pessoa específica, que, de Uhum, certa forma, claro que foi uma coisa muito, e vou usar uma palavra que todo mundo tá usando agora, mas super opressora. Era uma pessoa muito opressora dentro da sala. uhum, Ah, uhum. dentro de tudo, né? Não é só na aula, Dentro não. da vida, dentro do planeta Terra. Mas, de certa forma, eu acho que todo mundo tinha um pouco de responsabilidade de baixar aquela bola, até para outras pessoas não precisarem passar por aquilo. Isso nunca aconteceu, sabe? Uhum. Ou até a gente tentou que acontecesse, né? Mas. E quando aconteceu que tivemos voz para tal, digo ainda isso, de umbigo próprio, meu e seu, você tá ligado Uhum. que foda-se. Tacaram um Sim, foda-se, Sim. isso que é o pior, né? É tipo, aí entendeu? já passei, ou já consegui o que eu precisava, então o problema é de quem tá vindo, né? Não, e também quando a gente foi passar naquela situação lá que aconteceu comigo, meu, Uhum. não mudou nada, porque outras pessoas continuaram vivenciando e ainda pior, né, que além de vivenciar em relação aluno-professor, tem relação colegas de trabalho. É. É, É uma Quando a coisa muito competição disfuncional. pega fogo. Não basta competir com os colegas, tem que competir com os alunos, coitados, que estão se matando só para passar de semestre. Porra, a gente só quer uma nota. Mas, gente, é bizarro. Porque, ó, se a gente for parar pra pensar, com esse tipo de concorrência toda que existiu na nossa faculdade, que pode existir em outros cursos, né, que a gente não tem conhecimento, mas falando da psico em si, com essa concorrência toda, a gente não imaginava, assim, um mundo lindo, nossa, deve ter muito emprego bom por aí, né, pra essas pessoas estarem competindo desse jeito, muitas vagas, né, muitas oportunidades, deve ser muito lindo, dinheiro. muito dinheiro, muito sucesso. E cá estamos zoando depois de formado. Não preciso falar mais nada. Não tô competindo com ninguém porque nem vaga as pessoas me chamam. Exatamente. Quando chama é pra pagar R$ 5. É foda. Mas é que nem, por exemplo, lá nas aulas específicas lá que não podemos, né, dizer. Uhum. Nossa, meti um pau, né? Porque a Stephanie não pensa no pessoal, a Stephanie só pensa no profissional, porque a Stephanie não vive, que a Stephanie não sabe tomar banho, que a Stephanie isso, Nossa, né? Não, vocês lembram do episódio do banho, né? Ai, não. meu Deus. Que eu Conta, falei que não um dia eu lembro. descobri que eu descobri que eu não prestava atenção que eu tomava banho, que eu Ai, tomava banho no verdade. automático. Gente, é verdade, ué. É Oxi, eu vou ficar. verdade, é Eu verdade. nunca tinha parado pra pensar que a gente tem que pensar pra tomar banho. Minha mãe falou, ensinou pequenininho, ó, lava isso, lava isso, lava isso. Eu lavava. Ué, enfim, agora não. Agora quando eu vou tomar banho, eu sinto a água cair no meu corpo. Lembro da música. Oh, yeah. Tananana. Sim, danço uns funkão no chuveiro, passo uma hidratação, olho no espelho. Agora eu tenho tempo, gente. Me formei, graças a Deus. Enfim. Porém, sem desperdício de água, porque a Esté é muito consciente. Ah, é, gente, Sim. isso é verdade. Eu tenho É um problema exemplo, com essa menina. desperdício. Sim. Enfim, acho que as pessoas julgam os outros porque ficam querendo que as pessoas sejam iguais a elas. Eu sempre Hum. gostei de trabalhar, de caçar emprego, de ser a doida do emprego, mas eu não deixo isso ser doentio, que as pessoas Sim. confundem as coisas. Não é porque eu gosto que eu sou doente. E tem gente que é doente por outras coisas e nem reconhece. Eu pelo menos reconheço que eu gosto de fazer. E quando eu começo a ficar muito alto, eu fico, epa, hora de pôr o pé na frente. Eu gosto de ser assalariada. Sim, deixa eu trabalhar com o meu CLT. Eu não nasci pra ser autônoma, não. É difícil essa vida de psicólogo, viu, gente? Não queria desanimar vocês, se vocês gostam, como nós, mas Ninguém me avisou quando eu fui entrar. pior que avisa, viu, gente? Eu tenho uma hora na Ai, faculdade que avisa, fala psicólogo, nem sim, dá dinheiro. E você fica assim, sim. não, mas sabe, é a psicologia, dá dinheiro sim, as pessoas não sabem o que elas falam.
Tudo dá dinheiro, viu, gente? Tem nichos e nichos. Só é difícil você conseguir o pequeno nicho para chegar no nicho médio até o nicho alto. Deve demorar alguns anos. Ou então a pessoa te encontra e pergunta: e aí? Quando que você vai pra área? Ah, Pessoas, vocês são tão escrotas. Né? não, Porque, isso que é foda. Não basta a gente ter encarado vi- toda a competitividade durante a faculdade, rola esse lance depois, que você encontra aquela pessoa que você sabe que ela não gosta, sabe? Não é sua amiga, mas ela quer saber da sua vida. E aí ela vem. E aí, o que você tá fazendo? Você tá atendendo? Tá trabalhando Nada. na área? E aí você fica, ai meu Deus, de novo não? Vontade de mentir, né? Sim. Sim, querida. Não tá vendo a minha BMW ali estacionada? É. Como se estar na área fosse, né? Tipo assim, que nem eu. As pessoas falam, nossa, você não tá na área ainda? Ah, não, tô aqui ganhando um tempo aqui. E aí, quando eu tiver empapuçada, eu vou pra área. Por enquanto, eu tô gostando, eu gosto dessa correria, dessa coisa toda. Fiz 5 anos de faculdade pra nada. Até porque, né, eu lido com gente, mas as pessoas acham que ser Sim. psicólogo tem que ter. Não, eu lembrei daquela coisa lá, O quê? a parte lá daquele dia do consultório, da clínica, lembram? Ah, Ah, eu quero trabalhar, Stephanie entendeu? foge da clínica igual o diabo foge da cruz. Não, tô falando aquele dia que uma dita cuja da nossa sala foi falar que ela queria Sim. trabalhar com clínica e tomou uma pra falar, Sim. Ah, gente, entendeu? ainda bem que foi na faculdade, né? Que é o lugar pra aprender mesmo. É o É. lugar que a gente pode falar merda. Não, mas a pessoa que fez essa pergunta, eu não vi maldade, foi. É que Sim, o sim. jeito que a professora respondeu foi Ah, e é engraçado. vício de linguagem também, né? Sim, eu acho que ela dormiu no ponto, sabe? Meu Deus, que maldade. Eu não falei nada, eu tava falando na boa. Mas às vezes é vício de linguagem mesmo. A gente tá tão Olha, eu acostumado a só queria dizer falar uma das coisa. coisas A Marília normalmente. vive falando de diminuir seguidores no podcast. Esse Diminuir. daqui, se alguém da nossa Ah, sala seguir a gente, pelo menos 10 negros não seguem mais. Ou segue justamente pra ouvir, porque o povo gosta do quê? De conflito. Mas a ah, gente meu tá Deus, mexendo que na ferida lindo. do povo. O povo quer saber onde estão, do que se alimentam, o quanto estão ganhando por mês, se estão na psicologia. O povo quer saber, gente. Então é isso. Nos dê audiência, por favor, que vocês vão ficar sabendo. Mas sabe qual que é a pergunta que não quer calar? Hum. Hum. Por que o Queiroz transferiu dinheiro pra Michelle? Sim, por favor. Inclusive, quem souber a resposta aí, ó, tamo todo mundo na Deixa lá tamo no todo nosso mundo na... Insta que a gente quer saber. Exatamente. A Polícia Federal também, que vamos acabar com esses milicianos. Mas tudo bem. Nada de política no podcast. Nada de política, porém, todos entenderam o nosso posicionamento, não é mesmo? Ai, mas ó, rapidinho, eu acho que isso entra numa coisa muito válida que a gente vai falar depois. Essa questão do tipo, sim, todo mundo tem o direito de ter a opinião política que quiser, ficar do lado político que quiser, enfim. Só que vamos pensar assim, né? Nós somos psicólogos, então a gente tá dentro de uma área que centraliza a questão dos direitos humanos. Então, se coisas que acontecem dentro desse âmbito político, eles infringem essa questão dos direitos humanos, é nosso dever, como psicólogo, nos posicionar contra, independente. Né? Então, é muito importante que a gente use a nossa profissão, a nossa voz dentro dessa profissão, para justamente combater essas coisas que afetam as pessoas que a gente atende, os nossos pacientes, enfim. O que eu Sim, morreu vejo colegas de também classe. é exatamente o que eu vejo, e aí é a minha opinião, tá, gente? Não tô falando que é uma regra, é obrigação, enfim. A minha opinião é que eu vejo muitos psicólogos omissos. E aí uma coisa é você querer ser omisso em quem você vota, no que você acredita. Beleza. Mas Sim. se você tá vendo que um direito tá sendo tirado de alguém, é o nosso dever usar a nossa voz para isso. Então, quem cala consente. Fica aí esse recado. Isso é verdade. Porque o que tem de omissão, eu fico chocada. Então,
com esse fim polêmico, que agora cada episódio é mais polêmico que o outro, a gente encerra por aqui. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, é o @eagorapsi.podcast. Deixe seu carinho, seu amor, sugestão, críticas, porque é provável que depois do que a gente falou aqui agora, pode ser que algumas pessoas raivosas apareçam por lá. Todos são bem-vindos, aprendam conosco e nos ensinem também. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, galera. É nóis.